Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade aí de todos vocês. Vamos hoje tratar e abordar da nossa última aula dentro de Direito Administrativo. Vamos falar hoje sobre o controle, tá, da administração pública. Uma matéria extremamente importante e que eu acho que pode fechar e pode, né, concluir de maneira bem interessante, assim, o raciocínio que a gente foi desenvolvendo desde as primeiras aulas. Acho que essa matéria é uma matéria bem, digamos assim, coerente para ser a última, porque eu acho que fecha um entendimento realmente do direito administrativo. Vamos lá. O que é o controle da administração pública? Uma das nossas primeiras aulas, se eu não me engano, a nossa primeira aula, a gente falou sobre os princípios constitucionais da administração pública, certo? Falamos que os princípios constitucionais da administração pública, né, é formado ali pelo acrônimo LIMP, né, que a administração pública se submete aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Estou querendo trazer com isso. A administração pública, ela tem como objetivo principal o cumprimento, né, e o alcance do interesse público. A administração pública, ela não funciona, né, e ela não trabalha para interesses próprios, né? A administração pública, tudo que ela faz é visando ao interesse público. E quando a gente fala em interesse público, obviamente o interesse do povo, o interesse da coletividade. E a administração pública, ela deve atender alguns princípios e alguns requisitos justamente para que o seu objetivo, para que a sua finalidade de satisfazer e de atender o interesse público seja alcançado. Qualquer situação que foge disso apresenta ali uma contrariedade, uma ilegalidade no que diz respeito ao objetivo principal da administração pública. E é justamente para que o interesse público seja preservado, é justamente para que o interesse da coletividade seja mantido e seja alcançado, é necessário que os atos da administração pública sejam controlados. É necessário que seja feito um controle, uma fiscalização, uma supervisão, né, uma regulamentação da própria administração pública para que a administração pública ela não cometa nenhum tipo de desvio ou nenhum tipo de irregularidade. A partir disso, a administração pública ela deve passar por um controle, né? Deve passar por um crivo. E é a partir disso, e é nesse contexto que a gente inicia falando sobre o controle da administração pública. Dois doutrinadores bastante conhecidos, Celso Antônio Bandeira de Mello e a Maria Silvia Zanella de Pietro, elas dividem que o controle da administração pública se divide em controle interno e controle externo, beleza? Esse primeiro controle interno é um controle que é feito internamente pela própria administração pública, sendo que alguns entendem que tem que ser pelo mesmo órgão, outros entendem que pode ser até mesmo por órgãos diferentes, mas de modo geral, em essência, esse controle interno da administração pública é aquele controle que é feito da administração pública para a própria administração pública. O controle interno da administração pública, ele tem como fundamento um princípio que a gente já estudou, que é o princípio da autotutela, que ele está consagrado ali na súmula 473 do STF, que fala que a administração pública ela pode anular os atos quando forem ilegais e revogá-los quando forem inconvenientes e inoportunos. A administração pública ela tem o condão e ela tem a possibilidade de se controlar internamente. É um controle que é feito pela própria administração pública. A própria administração pública ela pode se tutelar, ela pode se fiscalizar. E isso a gente já estudou antes, não vou entrar aqui tanto no mérito, mas é justamente isso. Quando a administração pública ela edita ou ela realiza algum ato ilegal, ela mesma pode anular ele, tá? Lembrando que a anulação diz respeito a atos administrativos ilegais. E quando um ato administrativo ele for legal, mas ele foi inconveniente ou foi inoportuno, a administração pública ela pode revogá-lo, tá? Não vou adentrar tanto nessa matéria porque foi uma matéria já vista pela gente. Mas esse controle interno é basicamente o princípio da autotutela, anulação e revogação
pela própria administração pública, beleza? Bacana. Agora nós temos o chamado controle externo da administração pública. O que é esse controle externo da administração pública? Esse controle externo da administração pública, como o próprio nome diz, é quando a administração pública é controlada de maneira externa, é controlada, né, por algum tipo ali de poder ou algum tipo de órgão que não integre a própria administração pública. Ou seja, o controle externo é um controle feito por um agente fora ali da administração pública, né, fora ali principalmente do poder executivo. E é justamente isso, esse controle externo é o controle da administração pública que é feito ou pelo poder legislativo ou pelo poder judiciário. O controle externo, então, da administração pública é o controle e a fiscalização da administração pública sendo realizado, sendo feito ou pelo poder legislativo ou pelo poder judiciário. E aí a gente vai falar desse primeiro controle aí externo que é feito pelo poder legislativo.